Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira, para quem não me conhece, eu sou farmacêutico. E agora vamos começar uma nova série de vídeos. A gente já falou sobre a glândula tireoide, né, onde a gente falou, né, em 17 vídeos ali sobre tanto a fisiologia como os distúrbios da glândula tireoide. E a partir de agora nós começamos uma nova série de vídeos falando sobre a fisiologia e os distúrbios da glândula adrenal, tá? Conhecida também como glândula suprarrenal, é a mesma coisa. E hoje nós vamos dar uma introdução, né? A gente não vai falar sobre distúrbios, a gente vai falar sobre a anatomia e a fisiologia da glândula adrenal, né? Então, para que você possa entender o mecanismo, né, e a anatomia, né, e também a fisiologia quando nós começarmos a falar sobre os distúrbios, tá? Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente tem muitas pessoas aqui que acompanham os vídeos, mas ela não é inscrita ainda, então não perca tempo. Se inscreva, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, que isso nos ajuda muito, mas muito mesmo, a continuar produzindo mais conteúdos, tá? Então, vamos começar o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a história da glândula adrenal, como ela foi descoberta, né? E a importância, né, dela. A gente começa, né, a história da glândula adrenal por esse homem aqui. Esse homem se chama Bartolomeu Eustáquios. Bartolomeu era um anatomista, né? Ele era um anatomista que viveu de 1500 aproximadamente, porque ainda hoje se tem dúvidas em qual ano exato ele nasceu. E ele viveu até 1574. Em 1563, ele descreveu pela primeira vez a glândula adrenal, né? Mas apesar da glândula adrenal ela ser descrita, né, por ele em 1563, ou seja, né, um pouquinho depois do Brasil ser colonizado, já se tinha conhecimento da glândula adrenal, tá? A importância mesmo dela só foi reconhecida bem mais tarde por esse homem aqui, né, esse médico aqui, Thomas Addison, né, que pelo excelente trabalho dele, inclusive foi ele que fez o primeiro relato da doença de Addison, né, que era o defeito da glândula adrenal, que era o defeito na produção de corticoides, foi ele que fez o primeiro relato, né, dessas características da doença. Nós vamos falar um pouquinho depois em outros vídeos, né, sobre a doença de Addison também. Também nós podemos citar os trabalhos de Brown-Séquard, né? Charles Brown-Séquard, que é esse médico aqui, né? Brown-Séquard, ele realizou uma série de adrenalectomias, né? Que é a remoção, né, cirúrgica das glândulas adrenais de forma bilateral, ou seja, dos dois lados, né? Ele fez essa série de testes em cães, em cachorros. E foi demonstrado dessa forma que as glândulas adrenais, né, essas glândulas endócrinas, eram essenciais para a vida, tá? Então foi através do trabalho desses homens que a gente conseguiu, né, chegar a esse conhecimento. Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da glândula adrenal, né? A glândula adrenal ela é composta por dois tecidos embriologicamente distintos. Então existe o córtex, que ele é decorrente do mesoderma. Existe a medula, que é decorrente do neuroectoderma, tá? Também existe um grupo isolado, que aparece dentro das cristas urogenital, né? Esse grupo de célula ele é conhecido como primórdio adrenal gonadal. Esse tecido ele dá origem ao córtex adrenal fetal e também dá origem às células de Leydig.
né? Essas células de Leydig, elas são células que são responsáveis pela produção de testosterona, tá? A gente vai falar melhor sobre as células de Leydig quando nós falarmos do sistema reprodutivo masculino mais para frente, tá? Então, é só um adiantamento aqui. Na sétima semana de gestação, as células simpato-adrenais, elas migram para o primórdio adrenal e nos estágios posteriores do desenvolvimento embrionário, o córtex engolfa e finalmente encapsula toda a medula, né? Que a gente consegue ver melhor no, nesse esquema aqui, nessa imagem, tá? Também é importante saber que o córtex adrenal fetal humano ele é dividido em duas partes, né, conforme nós vemos aqui também na imagem, né, que a primeiro é a zona fetal, né, e o segundo é a zona definitiva, a zona permanente, tá? Então, por essas cores a gente consegue fazer detecção aqui do desenvolvimento, desde a parte fetal, desde os primórdios até a própria glândula adrenal também, tá? Então, após o nascimento, vai ocorrendo o encolhimento dessa zona fetal, né, devido ao aumento da atividade apoptótica. Em contrapartida, a zona definitiva ela surge, né, da hiperplasia celular, também é associado à diminuição da apoptose. E esse desenvolvimento do córtex adrenal ele depende de alguns fatores, né, como o suprimento de sangue, fatores adrenais parácrinos, né? O fator parácrino, para quem não sabe, é que a própria célula ela não se autorregula, né? Ela depende de outras células para fazer, né, para regular, né, às vezes com a produção de hormônios, com a produção de outras substâncias, né, ele vai regulando outras células, tá? Também fatores hormonais, né, regula o desenvolvimento do córtex adrenal e também a inervação adrenocortical ela é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre a inervação ainda nesse vídeo mais para frente. Então, a glândula adrenal ou suprarrenal, como o próprio nome diz, né, indica, ela fica localizada acima dos rins, tá? Então, ela se divide basicamente em cápsula, né, que é essa parte aqui que reveste. Desculpa, gente, meu mouse está um pouquinho doido aqui. Deixa eu só tentar aqui. Então, a gente divide por cápsula, que é o que reveste a glândula, e o córtex, que é essa parte mais externa, né, aqui. E também a medula, né, que ela fica nessa parte mais interna aqui. Tá? Em relação ao córtex, diferente do córtex adrenal fetal, ele é construído principalmente pela zona fetal, como a gente viu, né, naquele esquema. O córtex adrenal ele é composto por 3 zonas anatomicamente distintas, tá? Então aqui a gente tem, aqui é um corte, né, transversal da glândula adrenal. Então aqui a gente tem, vamos começar aqui pela parte mais externa. Então aqui, imagina que é a parte externa, tá? Aqui a gente tem a cápsula. E aí a gente tem o córtex. O córtex a gente começa pela zona glomerulosa, tá? A gente tem a zona fasciculada e também nós temos a zona reticular, tá? E aqui a gente tem a medula.
Tá? Então, o córtex é composto por esses três aqui: zona glomerulosa, fasciculada e a zona reticular. Aqui a gente consegue ver melhor isso, tá? Então, ela é bem pequenininha, então você vê aqui, ó, aqui a gente tem a cápsula, né, esse revestimento aqui, e aqui a gente tem as três zonas, né, a glomerulosa, a fasciculada e a reticular, né? A gente aproxima aqui, a gente consegue ver melhor, tá? Então, a primeira que a gente tem aqui, né, na parte mais externa, nós temos a zona glomerulosa. Tá? A zona glomerulosa, ela fica na parte mais externa, né? E é o local onde é produzido os minerais corticoides, como por exemplo a aldosterona. Tá? Essa zona glomerulosa ela é regulada principalmente pela angiotensina 2 e também pelo potássio e também pelo hormônio adrenocorticotrófico, né? O ACTH. Então guarde esse nome, ACTH, né? Ele significa hormônio adrenocorticotrófico. A gente vai falar bastante sobre ACTH, tanto nesse vídeo como principalmente nos próximos vídeos, tá? Esse ACTH é um dos hormônios que é produzido pela hipófise. Como outros tipos de hormônios endócrinos, uma grande parte dele começa a ser produzido, na verdade, pelo hipotálamo, né? Então existe alguns hormônios liberadores, né, lá no hipotálamo e a partir disso é fabricado outros hormônios pela hipófise, tá? O hormônio adrenocorticotrófico é um deles. Tá? Depois nós temos aqui a zona fasciculada, né, na parte central, que é responsável principalmente pela síntese de glicocorticoide, tá? Essa zona fasciculada, ela é regulada pelo ACTH, pelo hormônio adrenocorticotrófico, mas as citocinas como a interleucina 1, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, né, além dos neuropeptídeos e catecolaminas, influenciam também na biossíntese de glicocorticoides, tá? A catecolamina, só para vocês saberem, ele é produzido, como a gente vê aqui, pela medula, tá? Pela medula adrenal. E por último, nós temos a zona mais interna, a zona reticular, né? Que ela que é o local, né, de secreção ali de andrógenos adrenais, né, principalmente, além dela produzir uma certa quantidade de glicocorticoides, como por exemplo o cortisol e a corticosterona, tá bom? Então são esses os locais aqui, né, são essa parte da anatomia que a gente precisa conhecer. Falando um pouquinho da fisiologia da esteroidogênese adrenal, então, essa esteroidogênese, ela é regulada por dois circuitos de feedback endócrino, tá? O primeiro circuito é o eixo hipotálamo hipófise adrenal, tá? Vocês vão ouvir esse nome, ou vocês podem ouvir como hipotálamo pituitária adrenal, tá? Pode ter esses dois nomes, ou HHA ou HPA, tá? Eixo HPA. Porque a hipófise também é chamada de pituitária. Tá? Então, esse eixo, né, ele regula principalmente os glicocorticoides e esteroide sexual, tá? Então, só seguindo aqui, gente. Então, como funciona? O hipotálamo ele produz, né, o CRH, ele envia para a região da hipófise, tá? O CRH é o hormônio liberador de corticotrofina, tá? Então ele libera esse hormônio, vai para a hipófise anterior, tá? Existe a hipófise anterior e a
hipófise posterior. A que fabrica mais tipos de hormônios diferentes é sempre a anterior, tá? E essa hipófise anterior, ela vai fabricar e vai liberar o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, tá? Que ele vai lá para a região da adrenal, para a glândula suprarrenal, tá? E aí vai ter dois caminhos, né? Como a gente viu, o córtex ele vai fabricar, né, o cortisol, né, os glicocorticoides, né, que ele vai fazer a regulação aqui para a hipófise ou diretamente para o hipotálamo, tá? Isso a gente chama de feedback negativo, né? Que o cortisol ele manda uma mensagem como se dissesse: olha, aqui tem muito cortisol, eu preciso que paralise, diminua o fluxo de, de hormônio adrenocorticotrófico, né? No caso da hipófise aqui, ou no caso aqui, ó, não preciso de tanto hormônio liberador da corticotrofina. Então, aqui, né, através desse feedback negativo que ocorre, né, vai acontecer a suspensão aqui dessa liberação desses dois hormônios aqui, tá bom? E a medula ela vai produzir os andrógenos, né? Então, os hormônios sexuais, eles são produzidos por aqui, né? Pela medula. Tá? Então, existem esses dois caminhos. Tá? Esse é o eixo HPA ou HHA, tá? Eixo hipotálamo, hipófise, adrenal ou eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, ok? E o segundo circuito é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ele regula os minerais corticoides. Tá? Então, como funciona? Né? Então, quando existe uma queda de pressão arterial, né, essa mensagem, uma das vias, né, é essa daqui, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? Então, quando existe essa queda de pressão, é enviado um sinal para os rins. Tá? Os rins eles vão produzir a renina, né, que vai ativar a angiotensina 1, tá? E através da angiotensina 1 existe uma enzima que é chamada de enzima conversora da angiotensina. Tá? Ela vai pegar a angiotensina 1 e vai transformar em angiotensina 2. Tá? Inclusive é aqui onde os inibidores, né, da enzima conversora da angiotensina, então captopril, né, todos os prios, enalapril, ele age nessa região aqui, tá? Na enzima conversora da angiotensina. Ele bloqueia essa enzima, então não tem produção de angiotensina, tem a produção de angiotensina 1, mas ela não se transforma em angiotensina 2, tá? Quando, através dessa enzima, quando é produzida a angiotensina 2, né, existe dois caminhos. Existe o aumento da pressão arterial de forma direta e também existe a ativação aqui aqui na glândula, né, suprarrenal, na glândula adrenal, onde existe essa estimulação e a glândula adrenal, ela secreta aldosterona, tá? Essa aldosterona, ela volta aqui para os rins, tá? Ela ativa aqui os rins e através dessa aldosterona vai ocorrer a retenção de sal, tá? E consequentemente ocorre retenção de sal, vai aumentar a pressão arterial, tá? Então esse é o caminho. Então esses dois circuitos ele aumentam a osmolaridade, né, através da produção de glicose, como é o caso do cortisol. Por isso que quem toma corticoide precisa ter muita atenção, principalmente se ela for diabética, tá? Porque ele aumenta a glicose sanguínea. E também vai ocorrer a retenção de sal, tá? No caso aqui do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? E dessa forma, através da produção de glicose e da produção de sal, é que é possível manter o volume sanguíneo.
ok? Continuando aqui, utilizando o colesterol como molécula precursora, como vocês podem ver aqui, o colesterol é a base de todos os outros esteroides, tá? Então, ela é a molécula precursora. O córtex adrenal ele é especializado na síntese exclusiva, né, dos hormônios esteroides. Os glicocorticoides eles se ligam aos receptores de glicocorticoides, que eles estão presentes em cada célula do corpo, existem os receptores de glicocorticoides. E dessa forma eles influenciam o balanço de energia celular, tá? E aí, durante o repouso, né, o estresse, esses glicocorticoides eles regulam a homeostase, tanto a homeostase cardiovascular, a homeostase metabólica e a homeostase imune, tá? Enquanto que outros minerais corticoides eles regulam o volume de sangue, né, através da homeostase de sal e água, como a gente viu ali da aldosterona, tá bom? Além do seu papel na produção clássica de hormônios adrenais, o córtex adrenal tem também a capacidade de sintetizar mais de 50 esteroides, tá? Então, ele tem a capacidade imensa de produzir vários tipos de esteroides, tá? Muitos deles eles são biologicamente inativos, então não faz nenhum efeito no organismo, tá? Além disso, as células adrenocorticais elas são capazes de secretar citocinas, peptídeos ativos e também outros hormônios. Parte de fornecimento de sangue, né? Embora tenha um tamanho pequeno, as glândulas adrenais elas estão consideradas entre os órgãos mais extensivamente vascularizados. A taxa de fluxo sanguíneo estimada, né, nesse órgão tão pequeno é de cerca de 5 ml por minuto, que é bastante, né? Se a gente considerar o tamanho da glândula adrenal. O fornecimento de sangue ele é mantido por até 50 ramos arteriais, né? Isso para cada glândula adrenal, tá? Existem 50 ramos arteriais. Esses ramos eles surgem diretamente da aorta, né, das artérias renais e das artérias frênicas inferiores. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver muito bem como o córtex adrenal é extensivamente vascularizado. Ele é muito vascularizado mesmo. Inervação. O córtex adrenal ele recebe inervação aferente e eferente, conforme a gente consegue ver aqui nessa imagem, né? A inervação é tão importante que, inclusive, a variação diurna na secreção de cortisol e na hipertrofia adrenal compensatória, elas são influenciadas por essa inervação adrenal. Tá? Também a inervação do nervo esplâncnico, ele tem um efeito na regulação da liberação de esteroides adrenais. E para concluirmos, né, nas células imunes, né, os macrófagos eles são distribuídos por todo o córtex adrenal, tá? E além da sua atividade fagocítica, os macrófagos produzem e secretam também citocinas, como o fator de necrose tumoral beta, interleucina 1, interleucina 6 e também produzem e secretam peptídeos, tá? Essas citocinas e peptídeos, eles interagem com as células adrenocorticais e influenciam nas suas funções, tá? Já os linfócitos, eles são mais dispersos no córtex adrenal, conforme a gente observa nessa imagem, tá? Não sei se vão conseguir ver, tá? No slide ficou um pouquinho mais difícil, né, de ver, mas tem umas manchinhas escurinhas, tá? Não sei se dá para ver isso. Mas todas essas manchinhas escurinhas que tem aqui nessa imagem, elas são os linfócitos, tá? Esses linfócitos eles produzem substâncias semelhantes ao hormônio adrenocorticotrófico.
bem parecidas com o ACTH, também influencia nas funções. E é isso, pessoal. Fizemos esse vídeo introdutório sobre a glândula adrenal, né, falando um pouquinho sobre anatomia, fisiologia, exatamente para entendermos melhor quando começarmos a falarmos sobre os distúrbios da glândula adrenal. Tá? Na semana que vem vamos falar sobre a síndrome de Cushing, então não perca. A gente vai começar já a falar sobre os distúrbios. E se você gostou, deixe o seu like, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo, tá bom? Até semana que vem, um grande abraço a todos e até mais.